A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O sol se põe no horizonte e no velho oeste do comércio global, um novo duelo se arma. De um lado, Donald Tarifa Trump, prestes a sacar suas tarifas comerciais recíprocas, do outro, o Brasil, esperando para ver se será um dos alvos. Mas dessa vez, com a mão no coldre, pronto para revidar. O Congresso já aprovou uma lei que permite ao país responder na mesma moeda caso as balas tarifárias de Trump venham em nossa direção. Mas será que esse duelo vai acontecer de fato? Ou será só um blefe do pistoleiro americano? Vamos entender os detalhes dessa história agora. Oi, bom dia. Caso você esteja cansado dessa analogia, surpresa. Eu acho que tô cansando um pouco, mas é isso. Donald Trump ele quer impor novas tarifas comerciais e o Brasil pode acabar na mira. Mas dessa vez, o governo Lula tem um plano para reagir. Enquanto o presidente dos Estados Unidos já detalhou sua estratégia de tarifas recíprocas, o Congresso brasileiro correu para aprovar já um projeto que dá ao país o direito de responder na mesma moeda. Será que essa guerra comercial realmente ameaça o Brasil? E o que pode acontecer a partir de agora? Vamos entender os detalhes do episódio de hoje. E você já ouviu falar que a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo? Pois é, mas quais setores seriam mais afetados? E até que ponto isso pode impactar a nossa balança comercial? É o que a gente vai entender hoje. Lembrando que você pode seguir a gente aqui no player que você está ouvindo o podcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Siga a gente, clique aqui no perfil e põe para seguir para você ficar atualizado todos os dias do que está acontecendo no mundo. É importante saber o que está rolando. Também quero lembrar da nossa playlist exclusiva que você encontra aqui na descrição do episódio, a trilha do dia. Segue lá a playlist também que é bem legal, tem músicas bem aleatórias. Inclusive comenta aqui o que tocou antes do episódio começar. E outro lembrete, imposto de renda tá chegando aí, tá? Fiquem ligados. Bora pro episódio. Voltando lá para a primeira história. O Brasil pode retaliar barreiras comerciais. Uau! O que isso significa? Bom, o Senado aprovou em regime de urgência um projeto que dá ao governo brasileiro o poder para reagir quando outros países impõem barreiras comerciais aos nossos produtos. O que isso significa? Significa que se um país dificultar a entrada de produtos brasileiros no mercado deles, o Brasil vai poder responder com medidas equivalentes. O projeto já vinha sendo debatido no Congresso, mas ganhou ainda mais atenção depois que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, anunciou anteriormente que pretendia aumentar tarifas para países que cobram impostos sobre produtos americanos, e ele acabou citando o Brasil como um desses casos. O projeto teve amplo apoio dos parlamentos e também do governo, e agora segue para a Câmara dos Deputados, onde também deve ser votado rapidamente. O texto aprovado no Senado autoriza o governo brasileiro a tomar medidas de retaliação, isso desde que sejam proporcionais ao impacto econômico causado pelas barreiras comerciais de outros países. Ou seja, a ideia não é agir de forma aleatória ou exagerada, mas sim responder de maneira equilibrada, isso para proteger os interesses do nosso país. Olha, hoje o Brasil já tem mecanismos de defesa comercial, não acho que a gente tá aí de bobeira no comércio exterior. Mas esse projeto, ele amplia essas possibilidades. Vamos entender o que tá rolando. Esse projeto, ele também inclui barreiras não tarifárias. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não se trata apenas de impostos sobre importação e exportação, mas também de regras e regulamentações que dificultam a entrada de produtos brasileiros em outros países. Se aprovado, o governo vai poder, olha só, aumentar taxas de importação sobre produtos do país que impôs a barreira comercial contra o Brasil, suspender acordos comerciais com esse país ou bloco econômico e também, em casos mais extremos, suspender direitos de propriedade intelectual como patentes e royalties. Então a gente poderia simplesmente falar, a receita desse remédio aí a gente vai fazer também, não importa o que você tenha contra isso. Isso significa, por exemplo, que o Brasil poderia implicar uma taxa extra sobre produtos importados dos Estados Unidos caso o governo americano aumente tarifas contra os produtos brasileiros. Além disso, poderia suspender também o pagamento de royalties para empresas americanas enquanto a retaliação estiver em vigor. Tá, e como que o governo brasileiro
pretende agir? Olha, mesmo com essa autorização legal, isso não vai significar que o Brasil vá retaliar os Estados Unidos imediatamente. Fontes do Itamaraty reforçaram que o governo continua priorizando o diálogo e ainda acredita que há espaço para negociar com a Casa Branca antes de tomar qualquer medida drástica. O economista Marcos Hanna explica que, apesar da nova ferramenta legal, o governo precisa ter critério e acompanhar os impactos de qualquer retaliação. Ou seja, mesmo que o Brasil tenha esse poder, ele deve ser usado com cuidado para evitar prejuízos ainda maiores. Tá, o que muda se o projeto for aprovado? Olha, se a Câmara também aprovar o projeto e ele for sancionado pelo presidente Lula, o Brasil poderá descumprir o princípio da nação mais favorecida, que é uma das regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O Brasil até agora, para vocês terem uma ideia, ele segue todas as diretrizes dessa organização. Essa regra, ela prevê que todos os países membros da OMC devem tratar seus parceiros comerciais de forma igual, sem dar benefícios ou punições específicas, a menos que haja acordos bilaterais ou regionais, como o Mercosul. Hoje, a OMC tem 163 países membros e também regula a maior parte do comércio internacional. O objetivo da nova lei em discussão no Brasil é garantir um equilíbrio, evitando que as empresas brasileiras fiquem em desvantagem no comércio global. E bom, como eu disse, o Brasil segue essas regras da OMC e já fazem, olha só, 77 anos que a gente segue o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, que depois foi incorporado a essa organização que eu citei há pouco tempo atrás. Esse tratado define as regras básicas para o comércio entre países e também estabelece princípios como tratar todos os países de forma igualitária, sem favorecer ou prejudicar nenhum, não discriminar entre produtos importados de diferentes países, reduzir tarifas e barreiras comerciais para incentivar o comércio global, proteger os direitos de propriedade intelectual, como patentes e marcas registradas, e também resolver disputas comerciais por meio de negociações e também arbitragem. Mas, meus amigos, vale lembrar que o jogo não é tão favorável assim. Atualmente, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam. Ou seja, no comércio entre os dois países, os americanos, eles, tem a vantagem. Mesmo assim, o governo Trump tem insistido na ideia de que precisa proteger a indústria americana com tarifas extras para evitar a concorrência desleal. Essa estratégia ela já vem sendo usada pelos Estados Unidos desde os anos 80, especialmente lá no fim da Guerra Fria, quando o país tentava fortalecer sua economia e também garantir apoio de aliados estratégicos. O Senado aprovou, em caráter de urgência no plenário, o projeto de lei e o projeto vai ser encaminhado na sequência para apreciação pela Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, de autoria do senador Zequinha Marinhos, do Podemos Maranhão, e relatado pela senadora Tereza Cristina, do PP Mato Grosso, o país vai poder adotar as seguintes medidas, olha só. Primeiro, impor tributos, taxas ou restrições sobre importações de bens ou serviços de um país, também suspender concessões comerciais ou de investimentos e também suspender concessões relativas a direitos de propriedade intelectual, como eu citei anteriormente. Nos resta ver o que vai acontecer, ver o que vai ser atualizado nos próximos dias, e eu trago aqui no podcast pra gente ficar por dentro. E, meus amigos, foi na tarde dessa quarta-feira, dia 2 de abril, que Donald Trump, em frente à Casa Branca, sacou um gráfico comicamente grande para anunciar o tamanho das tarifas de cada país. Tarifa para você, tarifa para você, tarifa para todo mundo. Esse foi o resumo do anúncio de ontem. Como que ficou a gente, o Brasil? Segundo Donald Trump, os produtos brasileiros terão 10% de taxação. Rolou o anúncio oficial da Casa Branca e Donald Trump começou a detalhar em discurso as chamadas tarifas recíprocas aplicadas às importações de seus principais parceiros comerciais. Então, hoje vamos entender também como que vai ficar o Brasil perante essas novas taxas e como que ficou o resto do mundo. Isso vai dizer bastante sobre a economia global daqui para frente. Brazil, 10%, Bangladesh is 74%, so you see what's going on. Trump mostrou nessa tarde de quarta-feira, dia 2, um quadro que exibia os nomes de parceiros comerciais. Esse quadro, eu dei risada quando apareceu porque ele era comicamente grande, e nele continha as taxas médias cobradas por tais países sobre produtos americanos e o que vai ser imposto de tarifas recíprocas. E no caso do Brasil, as taxas vão ser de 10%. Segundo o comunicado do presidente americano, as mesmas cobradas pelo país sobre produtos americanos. Pois é, a gente cobra 10%, eles querem cobrar 10%. Comparando a outros países e outros blocos que foram também anunciados, essa taxa é até que pequena, vamos entender. Os produtos da China vão ser taxados em 34%, da União Europeia em 20% e do Japão em 24%, por exemplo. A Trump também anunciou tarifa de 25% sobre as importações de carros pelos Estados Unidos. E vale destacar também que, antes do anúncio em si,
Trump reiterou com alguns exemplos o que classificou como relação desigual e prejudicial para a economia americana de relação comercial com países asiáticos como o Japão e Coreia do Sul e outros mais relevantes como Canadá e México, que são vizinhos da América do Norte, que são vizinhos lá da América do Norte. Para quem não assistiu o anúncio, um resumo seria reclamações. Trump reclamou bastante naquele anúncio. Manipulação cambial, roubo de propriedade intelectual e práticas fiscais estão entre as reclamações que Trump fez contra parceiros comerciais enquanto exibiu um relatório de representante de comércio dos Estados Unidos intitulado Barreiras ao Comércio Exterior, que ele disse ser uma leitura perturbadora. Bom, esse anúncio ele foi muito esperado aqui, principalmente no Brasil, tá aí o número 10%, e é isso, as consequências dessa porcentagem vão vir logo menos. A gente traz aqui atualizações. E, pois é, meus amigos, que tal a gente descer para BC? E com isso eu quero dizer, ouvir um podcast sobre Balneário Camboriú. Não ir pra praia, mas ficar ouvindo uma notícia sobre a praia. O que acontece é que a cidade litorânea de Balneário Camboriú, apelidada também de Dubai do Brasil, por ter os edifícios mais altos do país e os imóveis mais caros, agora mira o título de torre residencial mais alta do mundo. O projeto da FG Empreendimentos, com investimentos do bilionário do varejo Luciano Hang, prevê a construção de uma torre de 540 metros e cobertura de 910 metros quadrados. Pois é, vamos entender essa história também e... Nossa, surpreso. Primeiro que eu nem sabia que Balneário Camboriú era apelidado de Dubai do Brasil. Mas se diz aqui na matéria, eu acredito. Bora pro episódio. O projeto, inspirado no piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, está sendo desenvolvido pela FG Empreendimentos e vai incluir investimentos do bilionário do varejo Luciano Hang. A empresa, que construiu cerca de 60 edifícios na área, espera que a Senna Tower ultrapasse 540 metros e tenha 157 andares a um custo de 3,5 bilhões de reais. Olha, embora eles estejam apenas se preparando para perfurar as fundações e não estejam concluídas até por volta de 2033, as vendas já começaram e deve atingir 8,5 bilhões de reais, de acordo com o CEO da FG, o Jean Graciola. As coberturas de 3 andares, com 910 metros quadrados, podem render 300 milhões de reais cada. Graciola disse que conversou com a Sotheby's sobre vendê-las por meio da casa de leilões. Em uma entrevista à Bloomberg News em seu escritório em Balneário Camboriú, ele disse assim, olha só, nós somos uma empresa que constrói regionalmente, mas que vende o Brasil para o mundo. E se você se pergunta qual que é o maior prédio residencial do mundo, saiba que atualmente o recordista é a Central Park Tower, ao longo da Billionaires Row de Manhattan, com 472 metros. Outro projeto em Dubai está em desenvolvimento com planos para chegar a 530 metros, disse Graciola. Mas olha, a altura final da cena será determinada depois que os detalhes do pináculo do edifício forem definidos, segundo ele. E se você tá aí ouvindo o episódio falando, olha, legal, talvez eu invista nesse prédio, qual será o preço? Vamos descobrir aqui agora. Olha, primeiro, Graciola, ele contestou a ideia de que eles estão simplesmente competindo pelo título. Dado o quão caro o terreno se tornou em Balneário Camboriú, uma média de R$ 14.206 por metro quadrado, construir uma torre tão alta vai ajudar a compensar isso e também vai fornecer maiores retornos sobre investimentos, segundo ele. A febre imobiliária que tomou conta de Balneário Camboriú se espalhou por cidades vizinhas, incluindo Itajaí e Itapema, com as 3 entre as 5 localidades mais caras do Brasil, isso de acordo com a FIPZAP, que monitora os dados. A maior parte dos compradores em Balneário Camboriú vem de famílias ricas dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, juntamente com ricos proprietários de terras e fazendeiros do centro-oeste do país. Graciola, ele tem tentado vender mais para o estado de São Paulo, que é o maior do país, e também está abrindo um escritório de vendas lá em Miami. Ele planeja usar Portugal como uma porta de entrada também para clientes europeus. E, aparentemente, os astros estão se alinhando para a empresa. As vendas da FG em 2024 saltaram 54% em relação ao ano anterior para 2 bilhões de reais, com uma margem de lucro de quase 85%, segundo Graciola. A empresa de capital fechado, iniciada pelo pai de Jean, Francisco, financia a compra diretamente e atualmente tem um livro de crédito com 4,3 bilhões de reais. E sobre a cidade, com apenas 170 mil moradores permanentes, Balneário Camboriú tem pouca ou nenhuma indústria fora do turismo e da construção. Em contraste, São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, com cerca de 20 milhões de pessoas na área metropolitana, está atualmente aí construindo sua torre mais alta para uso corporativo, que vai atingir 219 metros com quase 40 andares. Eu só consigo imaginar a fila do elevador que vai ter na hora do almoço. Eu espero que eles resolvam isso, que eles pensem nesse problema.
E, bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. Episódio passado eu conversei sobre vinhos com o Daniel Buarque. Eu perguntei pra vocês quando que vocês pagaram na última garrafa que vocês compraram. Adriano Degerber diz assim: comprei 3 vinhos por R$ 79,90 na Amazon, promoção na semana do consumidor. Um argentino, um chileno e um francês. Provei o argentino por enquanto e gostei. Olha só, parece o início de uma piada ruim. Chegou um argentino, um chileno e um francês. Obrigado pelo comentário, Adriana, não sei se eu falei Adriano, mas é Adriana. Gelson diz: melhor vinho é o Pérgola. É barato, apenas R$20 a garrafa de 1 litro e é bom e saboroso. Uou, não conheço, mas bem barato, nossa. A Mani Quadro diz: amei ouvir sobre os vinhos e seguindo super o perfil do Daniel sobre vinho. É isso aí. Pra quem não ouviu, ele tem um perfil sobre reviews de vinhos de a menos de R$50. Chama Somelizo. Naftali Teixeira diz: que episódio incrível, gostei demais, primo Alan. Você ainda tá inscrito no programa de vinho que você havia falado alguns episódios atrás? Olha, atualização sobre isso. Eu tinha assinado o Clube Wine, que era 4 vinhos por mês. Eu não dei conta, eu tô com um armário lotado de vinhos. Aí eu tentei cancelar esses dias atrás. E uma dica: leiam um contrato antes. Vocês vão descobrir que tem multa. Pois é, tem multa. Priscila Legues diz: oi Alan, parabéns pelo podcast, sigo há tempos e tenho observado sua evolução e sua desenvoltura está muito bacana de acompanhar. Você consegue colocar o Insta do Daniel? Consigo, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio também. E obrigado pelo comentário, Priscila. E gente, vou ficando por aqui, muito obrigado pelos comentários de vocês, até o próximo episódio, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Um big beijo.